Olá, terceiro ano A do Becker. Eu sou o estagiário Vitor Tramontim, e hoje eu estou trabalhando aqui com vocês a continuação do conteúdo do professor Fabiano, que é campo elétrico e a indução elétrica. Tá? Então, como eu já disse, né, só para apresentar, lá da Universidade da UEPG, do Departamento de Física, beleza? Então, algumas informações importantes para vocês, tá? Eu vou pedir para que vocês reúnam-se em dupla com algum colega, um amigo seu aí da sua turma, para que vocês façam as atividades. Porque a proposta aqui trazida por mim é que vocês façam em duplas, tá? Pode ser agora, durante a aula, ou em algum outro momento, quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, porque eu vou pedir para que o professor poste, né, esse vídeo lá no Google Sala de Aula, para que vocês tenham ele em sua posse, né, a qualquer momento, beleza? Ao final da aula, eu vou pedir para que vocês respondam um questionário que eu vou disponibilizar também para vocês o link, que serão as questões, né, que eu vou trazer aqui durante a aula, e também uma avaliação sobre o método aqui que eu estou utilizando, beleza? Então, antes de começarmos, eu vou mostrar também alguns links aqui para vocês, que é útil para que você estude para essa aula e para as próximas aulas. Então, começando o conteúdo, né, em si. Eu pergunto para vocês, já perceberam o quão importante é a eletricidade em nossas vidas? Às vezes, né, quando a gente começa devagar, assim, né, putz, imagina como que era a vida, né, há 300, há 500 anos é, atrás, né? Então, né, nós temos um simples caso, né, o famoso experimento de Thomas Edison, né, que inventou a lâmpada, enfim, hoje em dia, né, de maneira mais atual, os smartphones, os notebooks, as TVs, smart TVs, né, o chuveiro elétrico também, quem que não gosta de tomar um banho quentinho, né, muito melhor, né, o micro-ondas nos facilita também a vida, né, uma furadeira elétrica, uma câmera digital, né. Então eu trouxe aí alguns produtos, alguns utensílios que nós temos no dia a dia, e que é muito útil. Mas como que a gente fez tudo isso? É, como é que a gente traz energia, né, aqui para nossa vida? Então, vamos imaginar a estrutura que nós tivemos que fazer, né, a transmissão de energia através aí de cabos, né? Geralmente, quando nós estamos viajando, né, nas rodovias, a gente visualiza, né, essas torres de energia e elas são produzidas lá nas usinas hidrelétricas, ok? Então, essa foto aqui na verdade, é uma foto gigantesca, né? O tamanho dessas estruturas que vocês estão vendo aqui é gigantesco. Então, mas vamos começar do mais simples, ok? Para isso, eu vou pedir para que vocês assistam um vídeo aqui junto comigo, né, do vídeo lá do professores da USP, chamado, né, do canal Física na Prática. De um instrumento, tá, chamado eletroscópio, ok? Em que ele vai mostrar aqui para gente um fenômeno chamado da indução, ok? Que eu vou pedir para que vocês expliquem a seguinte coisa. Como foi possível as placas de alumínio se afastarem uma das outras apenas com a aproximação do canudo eletrizado? Tá bem? Então veja que ele aproximou o canudo eletrizado, tá? Ele pegou esse canudo, né, e passou ele atritou esse canudo, tá? Aproximou ali da plaquinha, né, da plaquinha de cobre aqui que vocês estão vendo, e vejam que essas plaquinhas de alumínio aqui, ó, se afastaram, né? Como isso é possível, né? Imagine você há 300 anos vendo um fenômeno desse, né? Imagine se você tivesse nascido há 300 anos, né? Em que a cultura de fantasmas, de sobrenatural, era muito viva, né? No nosso dia a dia. Hoje nós estamos acostumados com os fenômenos elétricos, mas imagine isso, né? Eu poderia até falar, nossa, parece um fantasma, né? Fazendo isso, né? Aproximando, né? Parece magia, né? Mas como explicar? Como que o ser humano conseguiu explicar esse fenômeno? Dele chegar perto, né? Veja que aqui tudo é metal, né?
essa plaquinha aqui é de cobre, ela é de metal, o fio também é cobre, metal, e aqui é de alumínio, né? Porque elas são bastante leves, tá? Inclusive, isso é uma das coisas que eles explicam no vídeo, né? Então, como que isso é possível, né? Como que essas plaquinhas perceberam, né, essa situação, né? Então, uma coisa que vocês já podem notar é que cargas elétricas, né, essa coisa elétrica, ela pode gerar movimento. E isso é uma das coisas muito importantes. É essa descoberta que revolucionou, né, o século passado, por exemplo. Tá? Então, esse é o fenômeno aqui, pessoal, que eu vou explicar mais para frente. Esse é o fenômeno da indução. Mas vamos lá, né? Vamos continuar aqui na nossa investigação, tá bom? Então, agora eu peço que vocês reflitam, né? Reflita com a sua dupla, né? Seja aí numa videochamada que vocês entrarem junto, né? É numa forma de explicar o fenômeno do vídeo. Imagine, né, que você atrita ali e você afasta aquelas placas. Para a gente construir essas ideias, eu vou fazer alguns testes com vocês. E eu quero que esses testes estarão disponíveis no Google Formulários, tá? Eu quero que vocês anotem também já as respostas desses testes para vocês irem construindo e converse com o seu colega e tudo mais, tá? Mas no final, cada aluno vai mandar, eu peço que vocês mandem, né, a resposta lá no formulário, tá bom? Então a primeira pergunta é a seguinte: analise as seguintes afirmativas e julgue se é verdadeiro ou falso, tá? Então, essa primeira questão é baseada bastante no nosso dia a dia, né? No que acontece com a gente no dia a dia, tá? Então, letra A. Só podemos perceber a presença de uma outra pessoa se essa pessoa nos der um empurrão. Ou seja, só se a pessoa encostar em nós, né? Só entrar em contato. B. Se tivermos uma bola em nossas mãos, a única maneira de a colocarmos em movimento é se dermos um toque nela. Né? Será que isso é verdade? Será que existe alguma outra forma de pôr uma bola, talvez, em movimento? Né? Letra C. É possível movimentarmos um objeto sem encostá-lo? Sem tocar nele? É possível a gente movimentar um objeto dessa maneira? E letra D. A Lua se movimenta ao entorno da Terra, porque a Terra age de maneira à distância, ou seja, sem tocá-la. Né? E isso aqui, você já ouviu isso de quando você estudou, por exemplo, gravitação, né? Você estudou um pouco sobre o movimento dos planetas e tudo mais, né? Será que é isso que acontece? Então, uma outra questão, um outro teste. Para que um corpo sinta a presença do outro, sem que os dois corpos se toquem, ou seja, um se movimenta devido à ação do outro, deve haver alguma coisa que informe para os dois corpos que o outro corpo está ali. Então, essa proposta de explicação é plausível ou não? Será que explicar que deve ter aí alguma coisa é, entre esses dois corpos que faça a ligação entre eles, digamos assim, né? Será que ela é plausível, sim ou não? Uma outra questão. Quando vocês estudaram os fenômenos da gravidade, devem se lembrar que esses fenômenos podem ocorrer à distância. Por exemplo, para que a Lua se movimente ao entorno da Terra, a Terra deve de gerar um campo gravitacional para que a Lua seja puxada. Percebemos pelo experimento que vimos no início da videoaula que nos fenômenos elétricos ocorre algo parecido. Vocês conseguiriam dar um nome de algum campo para os fenômenos elétricos parecido com um campo gravitacional dado aos fenômenos gravitacionais? Ou seja, se nos fenômenos gravitacionais a gente inventou um nome de campo gravitacional, nos fenômenos elétricos a gente poderia inventar um nome parecido com esse? Né? E que nome seria esse? Tá? E a última pergunta é: opa, no vídeo, eles comentam sobre cargas positivas e negativas. Desenhe uma forma de representar esse campo para os tipos de carga, ou seja, como seria o campo para uma partícula e para o oposto dessa partícula. Né? Se as duas têm características diferentes, né, o que deveria mudar na nossa representação quando a gente for explicar um fenômeno desse? Né? E, perdão, essa é a última pergunta, desculpa. E por que é importante diferenciar os dois tipos de cargas? Pois na natureza sempre ocorrem fenômenos opostos.
pois em fenômenos elétricos observou-se atração e repulsão, pois se pode observar em microscópios a imagem de partículas positivas e negativas. Será que a gente consegue ver lá uma carguinha que está, uma partícula que está com positiva e a outra negativa? E por que partículas positivas e negativas, quando foram medidas, apresentaram valores positivos e negativos, sem ter ocorrido nenhuma convenção, né? Qual que seria a alternativa aqui mais interessante? Então, voltando ao problema inicial, né? Voltando aqui a esse fato, tá? Então, vamos tentar explicar esse fato, beleza? Então, quando você chega com o canudinho com cargas negativas aqui, né? Vamos imaginar que aqui está afastado, né? Esse canudinho, tá? E eu vou representar aqui, ó, 9 cargas positivas e também 9 cargas negativas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9. Tá? Então, a mesma quantidade dos dois corpos, tá? Quando tá assim, aquela plaquinha, né? Você percebe que não tem muita. Aqui é como se elas estivessem juntas, né? Só fiz elas separadinhas ali só para indicar, né? Que tem duas, que é uma plaquinha, né? Tá? Então aqui é quando o bastão está longe, tá? Então quando nós chegamos próximo ao objeto, né? Aproximamos o canudo próximo, está com excesso de cargas negativas, veja que as cargas elétricas negativas, que são as únicas que conseguem se movimentar dentro de um corpo, né, elas vão lá para baixo. Tá? E quando acontece isso, elas se afastam uma das outras. Tá? Então, pensando no conceito de carga elétrica que vocês aprenderam em aulas passadas, seria isso que ocorre. Né? Então, aqui na parte superior ficaria positivo e aqui na parte inferior ficaria negativo. Isso aqui é o que se chama de induzir. Né? Por exemplo, quando uma pessoa induz a outra pessoa a fazer certa coisa, né? Ela não chega a mandar diretamente a pessoa fazer certa coisa. Né? Ela induz, ela, sei lá, vamos no dia a dia, né? No nosso comportamento, ela induz a pessoa a fazer isso. Né? Jogando uma ideia aqui, uma ideia ali. Tá? Aqui seria muito parecido, né? O bastão não chega a encostar ali, não chega a empurrar, né, as cargas elétricas lá para baixo. Elas simplesmente vão lá para baixo, né? Sem nenhuma, digamos assim, um transporte, né, feito por um terceiro, tá? Em contato, né, com um terceiro, beleza? Mas o fenômeno de processo de indução como um todo, tá? Ela exige que exista um aterramento. Ou seja, se eu chegar ali, né, e encosto nessa placa de cima, eu tenho uma vantagem energética para essas cargas elétricas aqui. Tá? Então, veja, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sempre a mesma quantidade de cargas elétricas. Tá? Elas vão migrar, por exemplo, para o meu corpo. E o símbolo, né, que a gente sempre simboliza é esse aqui, né, de aterramento. Tá? Então aí as carguinhas vão ali para baixo, tá bom? E aí, finalizando, né, em que um corpo ele vai ter mais cargas positivas do que negativas. Então esse corpo aqui vai ficar positivo e esse corpo vai ficar negativo. E esse é o processo da indução. Tá? Então, de uma maneira agora tudo junto, né? Vamos observar, né? O que acontece? Então, esse bastão que está negativo se aproxima do eletroscópio, que está um corpo neutro, ele faz os elétrons se movimentarem, né, para longe dele. Eu vou lá, encosto nesse eletroscópio, essas cargas elétricas vão lá tendem a migrar para o meu corpo, né, que é mais favorável energeticamente para elas, e aí eu afasto novamente o bastão, né? E aí vai ficar tudo, vai ficar positivo, né? Esse objeto aqui, tá bom? Então, aqui eu vou estar disponibilizando, né, o link lá no formulário e vai estar contido, tá, os testes conceituais e uma avaliação do método da aula, tá bom? Então essa foi a nossa primeira aula, nós temos mais 3 sobre esse assunto, ok? Na próxima aula a gente vai trabalhar com mais detalhes, né, com o campo elétrico e na semana que vem será sobre força elétrica, tá? Então, muito obrigado por assistir
e até a próxima.